Milionária leva gêmeos para jantar e faz ato emocionante ao descobrir pai solteiro em apuros. Maria Clara estava radiante. A noite prometia ser perfeita, um jantar luxuoso em um dos melhores restaurantes de São Paulo para celebrar o aniversário dos seus gêmeos, Miguel e Sofia. Com seus cabelos bem arrumados e um vestido deslumbrante, ela se sentia a mulher mais poderosa do mundo. Seus filhos, com sorrisos largos e olhinhos brilhantes, mal podiam esperar para saborear as delícias do cardápio gourmet. Mas, ao entrarmos na vibrante atmosfera do restaurante, repleta de risadas e vozes alegres, um pequeno detalhe monopolizou sua atenção. Ao lado, uma mesa distante trazia um pai solteiro, Pedro, lutando para acalmar seus dois filhos inquietos. A cena era carregada de tensão. Enquanto as crianças se contorciam nas cadeiras, o homem exibia um semblante de desespero, como se estivesse enfrentando uma tempestade a algum instante. O coração de Maria Clara apertou ao ouvir sussurros de outros clientes ao redor. Coitado, deve ser difícil para ele. Essas palavras, impregnadas de julgamento, ecoaram em sua mente. Maria Clara lembrou dos tempos em que a olhavam apenas como uma empresária bem-sucedida, sem enxergar a mãe que desejava dar tudo de si para seus filhos. Algo dentro dela a impulsionou a se levantar. O que poderia parecer apenas uma pequena ação na vida de um milionário se tornaria um ato transformador. Ela se aproximou da mesa de Pedro, nervosa, mas com um sorriso sincero. "Olá, posso ajudar?", perguntou. Pedro olhou surpreso, hesitante, e em um instante, Maria Clara viu suas defesas caírem. Ele começou a compartilhar a dura realidade de suas lutas diárias, contas para pagar, a pressão de ser pai solteiro e, sobretudo, o desejo de proporcionar uma vida melhor para seus pequenos. Cada palavra dele a tocava profundamente. À medida que a conversa fluía, algo mágico aconteceu. Os gêmeos, Miguel e Sofia, começaram a brincar com os filhos de Pedro, transformando a tensão em risadas e alegria. Maria Clara estava absorta na história de Pedro e em como ele lutava contra um preconceito que o fazia sentir-se inferior. Ela via, em suas palavras, ecos de suas próprias batalhas para ser aceita como mãe e como empresária, enfrentando julgamentos e inseguranças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O jantar seguiu leve, recheado de risadas infantis e reflexões profundas. Maria Clara e Pedro começaram a se abrir, compartilhando sonhos e esperanças. Mas, no fundo, ambos sabiam que havia mais à frente. Quando os segredos de Pedro começaram a emergir, ela ficou pasmada. Eram conexões que podiam dar um novo significado às suas vidas. O jantar estava se transformando em uma rede de laços e sentimentos que desafiaram suas percepções sobre riqueza e empatia. Em meio a uma noite que prometia ser só mais uma, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O que acontecerá quando essas verdades forem reveladas? E qual seria o papel de Maria Clara nesse desenrolar? A história deixava uma expectativa latente, como um fio solto esperando para ser puxado. Maria Clara e Pedro se perderam nas conversas, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. As crianças, imersas em brincadeiras inocentes, criaram uma atmosfera quente, quase mágica. O restaurante, antes decorado com sussurros de julgamento, agora vibrava com risadas. A cada riso, Maria Clara sentia um peso se dissipar. As histórias de Pedro ressoavam como ecos de sua própria vida. Cada vitória parecia um pequeno triunfo, e cada derrota, um lembrete de que o caminho estava repleto de desafios. "Você sabe, às vezes sinto que a família perfeita é apenas uma ilusão", Pedro confessou, olhando para os filhos que corriam de um lado para outro. "Eu trabalhei por tanto tempo, tentando juntar cada centavo, mas me pergunto, será que vale a pena se eles não se lembram de mim?" Maria Clara sentiu um frio na barriga. O que ele dizia era verdade.
A ausência muitas vezes era mais pesada que a presença. Pedro, você é a presença que seus filhos precisam. Eles têm você, um pai que se importa, e isso é tudo o que importa. Não é o que você pode dar de material, mas o que pode ensinar com seu amor, respondeu, suas palavras carregadas de sinceridade. Enquanto a conversa avançava, uma conexão visceral se formou entre eles. Pela primeira vez em muito tempo, Maria Clara viu em Pedro uma bolsa de esperança e possibilidade. O homem diante dela não era só um pai em apuros, mas alguém que lutava com garra, exatamente como ela. O garçom trouxe à sobremesa um elaborado prato de chocolate. O cheiro doce no ar fazia as crianças sorrirem ainda mais. Vamos celebrar um momento, que tal? Maria Clara sugeriu, levantando seu copo. Pedro hesitou, mas logo se juntou a ela. Um brinde aos desafios que nos fazem crescer, e às vitórias que ainda estão por vir, disse ela, olhando nos olhos dele. Ao se sentarem novamente, Pedro olhou para os gêmeos, e uma nova luz piscou em seu olhar. Maria, você me fez perceber que sou mais forte do que penso. Não tenho que subir essa montanha sozinho. Ela sorriu, sentindo que uma semente de amizade, talvez até algo mais profundo, estava sendo plantada. A noite parecia mais leve, como se cada riso confirmasse essa conexão recém-descoberta. Mas, como em toda boa história, havia um elemento de mistério ainda não revelado. Ao excluir o tumulto do restaurante, Maria Clara notou uma expressão preocupada cruzar o rosto de Pedro. Ele olhou para sua mesa vazia, enquanto isso, sua mão hesitava a tocar a caneta que estava sobre o guardanapo. Maria, preciso ser honesto com você. Existe uma razão pela qual eu hesito em aceitar ajuda. Meu passado é mais complicado do que imagina, e isso pode abalar tudo isso aqui, ele disse, a voz tremendo ligeiramente. O coração de Maria Clara acelerou. O que seria essa sombra no passado dele? Os olhos dela buscaram os dele, esperando. O que ela não sabia era que aquela revelação estava prestes a mudar tudo. E enquanto a ansiedade pairava no ar, a dúvida pairava. Este laço que se formava poderia sobreviver às tempestades que estavam por vir? Ainda havia muito a ser revelado. O que mais Pedro escondia? E Maria Clara estaria disposta a enfrentar essa realidade? A noite prometia mais do que apenas um jantar especial, algo maior, mais profundo e doloroso se aproximava. O silêncio entre eles se prolongou, espesso e incômodo. Maria Clara sentiu o peso das palavras dele pairando no ar, como uma nuvem prestes a despejar sua tempestade. O olhar de Pedro, agora crescido de uma vulnerabilidade despida, a intrigava e a preocupava. Ela nunca imaginou que a história que ele guardava tão zelosamente seria tão impactante. Eu não sou só um pai, sabe? Eu sou um homem que perdeu tudo uma vez, ele começou, a voz mais baixa, como se as palavras quisessem escapar. Há alguns anos, eu tinha uma família. Uma casa, uma carreira, tudo parecia perfeito. Mas as coisas mudaram rápido demais. Tive que abrir mão de tudo por conta de uma escolha que fiz, e agora vivo na sombra daquele passado. A respiração dela ficou pesada. Ela nunca tinha pensado que Pedro carregaria uma história tão dolorosa. O que aconteceu? Maria Clara perguntou, sua curiosidade impulsionada pelo desejo de entender aquele homem que, em tão pouco tempo, lhe pareceu tão essencial. Ele hesitou, o olhar perdido nos risos das crianças que brincavam com os restos de sobremesa. Um erro, um descuido que custou minha família. Minha ex-esposa não conseguiu ver além do meu erro e decidiu que eu não era digno da segunda chance. Desde então, meu maior medo é ser um fardo para os meus filhos. Não sei como reconquistá-los. Cada palavra soava como um golpe em seu coração. Maria Clara sentiu uma onda de empatia brotar dentro dela. Ela conhecia a dor de escolhas que implicavam consequências irreparáveis. Pedro, isso não define quem você é. Todo mundo erra, e o importante é o que fazemos depois, disse ela, acertando o olhar nos olhos dele. Para sua surpresa, Pedro sorriu timidamente, mas a tristeza ainda estava ali, pairando como uma bruma. A conversa mudava a dinâmica da noite.
As risadas da mesa vizinha não pareciam mais tão alegres. A vida no restaurante se sentia estritamente real. Maria Clara pensou em como muitas vezes se permitia sugar em suas inseguranças, não a deixando ver o amor que a cercava. Aquela conexão que se formava com Pedro a fazia repensar suas próprias situações difíceis. "Por que você está me contando isso agora?" ela perguntou suavemente. "Por que abrir seu coração para mim? Por que você parece ser a única pessoa que não me julga? E por que hoje, neste instante, eu sinto que posso ser honesto? Você me fez sentir mais leve, mesmo com todas essas sombras." Aquilo tocou Maria Clara de uma forma profunda. Um laço se formava ali, feito de vulnerabilidade e verdade. "Estamos todos em busca de compreensão e acolhimento", Pedro respondeu, decidida. "Não precisamos enfrentar as tempestades sozinhos." Mas, enquanto compartilhavam suas verdades, Maria Clara começou a se perguntar até onde essa conexão poderia ir, quais seriam as consequências desse momento de revelação para eles dois. Ao mesmo tempo que a conversa os aproximava, havia um abismo entre eles, repleto de medos, incertezas e até mesmo esperança. Nesse instante, o garçom trouxe a conta, quebrando a atmosfera envolvente. Ao olhar para o papel, Pedro congelou. "Parece que as coisas estão mais complicadas do que pensei", murmurou, sua expressão se transformando novamente em preocupação. "O que houve?" Maria Clara perguntou. "Não trouxe dinheiro suficiente." A insegurança retornou ao olhar dele, e uma nova sombra se aproximava. Será que os desafios que os uniam também poderiam separá-los? A tensão no ar era palpável. Mal sabiam que, novamente, a vida estava prestes a colocar à prova as decisões que tomariam naquele momento crucial. O que aconteceria agora? A tensão crescia entre eles como uma corda prestes a estourar. Maria Clara olhou nos olhos de Pedro, que transmitiam uma mistura de angústia e nervosismo. Aquele momento poderia se desdobrar de infinitas maneiras, e ela sentiu uma urgência dentro de si, uma vontade intensa de ajudá-lo. Ela puxou a respiração, sentindo o peso da situação, mas ao mesmo tempo, notou uma chama de esperança que se acendia. "Pedro", começou, decidida, "eu posso ajudar." Ele a olhou com surpresa, um misto de gratidão e hesitação. "Não quero que você se sinta obrigada. Isso é constrangedor. Só queria passar um tempo agradável." Maria Clara balançou a cabeça. "Olha, não se trata de obrigação, mas de querer ajudar. Todos temos nossas lutas. E por que não poderíamos nos apoiar um ao outro?" Pedro parecia ainda relutante, mas as palavras dela foram como um bálsamo em sua alma angustiada. A ideia de uma conexão, de ter alguém ao seu lado, mesmo em momentos complicados, era reconfortante. "Você realmente faria isso por mim?" ele perguntou, quase em um sussurro. "Claro que sim", respondeu ela, com um sorriso. Sua intenção era sincera, e naquele instante, ela percebeu que ambos estavam numa busca por compreensão e conexão humana. Enquanto o garçom se afastava, Maria Clara estendeu a mão e fez um gesto para a mesa, indicando que eram produtos da mesma luta. "Vamos encarar isso juntos. Um erro não define um homem." A atmosfera começou a mudar. A insegurança de Pedro não desapareceu completamente, mas havia algo leve no ar. Ele sorriu para ela, um sorriso que revelava um agradecimento profundo, como se houvesse visto uma luz em meio à escuridão. "Se você não se importa, poderia me ajudar com as crianças amanhã? Eu realmente não sei o que fazer com essa situação do dinheiro. E, além disso, gostaria de passar mais tempo com você e os meninos. Não quero que você me veja apenas como um pai em apuros." A ideia de se conectar ainda mais com Pedro fez o coração de Maria Clara acelerar. "Claro, a gente pode encontrar um jeito de fazer algo divertido. E quem sabe, assim, você possa mostrar aos meninos algo que você ama. Estar com eles pode ser a melhor forma de, talvez, começar a se reconectar." Pedro assentiu, com um brilho no olhar que mostrava um misto de esperança e determinação. "Isso significaria muito para mim." Os dois dividiram sorrisos, e o clima tenso começou a se dissipar. A noite tinha oferecido mais do que simples comida, eles estavam começando a construir um laço que poderia se tornar algo bonito, mesmo que ainda frágil.
Mas o que aconteceria no dia seguinte? Com as crianças à vista e suas próprias inseguranças pairando, Maria Clara percebeu que essa nova etapa poderia ser repleta de desafios. Mas a decisão já estava tomada. Enquanto Pedro olhava para o relógio, uma expressão de ansiedade voltou ao seu rosto. E se não conseguir? E se eu falhar novamente? A insegurança retornava, e ele interferia na alegria do momento. Tudo bem, Pedro, disse Maria Clara, sentindo uma onda de coragem. Apenas não desista de si mesmo. A intensidade desse encontro, das promessas não ditas e das verdades a serem enfrentadas, carregava uma força avassaladora. O que os aguardava no dia seguinte seria determinante, e ambos estavam prestes a descobrir que as escolhas que tomariam a partir de então poderiam mudar suas vidas para sempre. Ela mal sabia que, enquanto se preparavam para enfrentar o novo capítulo, sombras do passado estavam prestes a reemergir, desafiando a coragem de ambos. O sol nascia devagar, como se o céu estivesse hesitando em dar início a um novo dia. Maria Clara despertou com os primeiros raios de luz que filtravam pela cortina do quarto. O coração batia ansiosamente, lembrando das promessas feitas na noite anterior. Ela se levantou, ainda imersa em pensamentos sobre Pedro e as crianças. A ideia de estar ao lado dele, ajudando-o a se reconectar com os filhos, a fazia sentir-se viva. Ao mesmo tempo, um leve temor se instalava. E se não conseguissem? E se o passado de Pedro interferisse em tudo? Enquanto se vestia, Maria Clara olhou para o próprio reflexo no espelho. O que ela via era mais do que uma mulher decidida, eram os vestígios de uma comum incerteza. Ela colocou uma blusa confortável e jeans, disposta a ser prática e acolhedora. A cada passo na cozinha, a expectativa a envolvia. Preparar um café da manhã simples rapidamente se tornou uma rotina terapêutica. O aroma do café fresco se espalhou pelo ar, misturando-se ao cheiro doce de panquecas que ela havia decidido fazer. A ideia de um café da manhã alegre a reconfortava. Quando finalmente chegou a hora de se encontrar com Pedro, Maria Clara sentiu um frio na barriga. Pegou o carro e, ao dirigir, olhou pela janela. As ruas estavam silenciosas e pitorescas, despertando as memórias da própria infância. Uma lembrança calorosa, ao lado de sua mãe, veio à tona. A voz suave de sua mãe sussurrando que tudo ficaria bem. Era um mantra que ela carregava, e agora queria compartilhá-lo com Pedro de alguma forma. Ao chegar, viu Pedro esperando em frente ao parque, os gêmeos ao seu lado, saltitantes de alegria. O sorriso deles iluminou o dia cinzento. Ele parecia mais relaxado, como se a esperança de um novo começo estivesse em suas veias. Oi, Maria Clara. Pedro a cumprimentou, seu olhar radiante. Oi, gente. Maria Clara sorriu, sentindo uma onda de calor no coração. Estão prontos para um dia divertido? As crianças, com seus olhinhos brilhantes, responderam em uníssono. Sim. A conexão entre eles se fortaleceu imediatamente. Enquanto caminhavam pelo parque, Maria Clara observou Pedro interagindo com os gêmeos. Ele fazia truques de mágica, fazendo moedas aparecerem e desaparecerem, e os risos ecoavam pelo ar. A alegria deles era contagiante, e até mesmo as nuvens no céu pareciam menos ameaçadoras. Mas enquanto divertiam-se, Maria Clara percebeu a sombra que ainda pairava sobre Pedro. O brilho nos olhos dele, agora intenso, era ofuscado por momentos de reflexão. Havia algo mais que ele não revelava. Perto da fonte do parque, a animação deu lugar a um silêncio cauteloso. Pedro se sentou no banco, e as crianças correram para brincar, mantendo uma bolha de alegria ao redor deles. Maria Clara, percebendo a mudança na energia, sentou-se ao lado dele. Pedro, está tudo bem? Perguntou, pequena. Ele respirou fundo, os olhos fixos na água. Às vezes, me pergunto se sou bom o bastante para eles, e para você. A vulnerabilidade nas palavras dele fez o coração de Maria Clara apertar. Você é um pai incrível, Pedro. E, bem, só o fato de você estar aqui já é uma grande conquista. Dizia com ternura, buscando fortalecer a coragem dele. Mas Pedro parecia ainda em dúvida. O que me preocupa é se vou conseguir sustentar isso. Maria Clara sentiu um nó na garganta.
Era um dilema emocional que ecoava na mente dos dois. Pedir ajuda muitas vezes não era fácil. Mas era fundamental. Me deixe ser parte disso, juntos conseguimos enfrentar seus medos. E a gente dá um jeito. Ele olhou para os filhos novamente, e a ideia de um futuro melhor começou a brilhar. Então, em um sopro de coragem, ele perguntou: você estaria disposta a me ajudar não só hoje, mas também depois? O que você acha de tentarmos juntos? O pedido reverberou na alma de Maria Clara e, naquele instante, os laços entre eles foram reforçados. Ela sorriu, pronta para mais uma jornada. Mas enquanto a diversão continuava ao redor, um inesperado telefonema fez seu coração disparar. A tela do celular mostrava um número desconhecido. Respiração acelerada, o peso do que poderia ser fez Maria Clara hesitar. Desculpa, um segundo, a voz no telefone a fez congelar. Maria Clara, precisamos conversar. Tem algo urgente sobre Pedro. Ao ouvir aquilo, uma onda de apreensão a envolveu. O que poderia ser tão importante? O que mais estava oculto na história de Pedro, capaz de mudar tudo? Maria Clara desligou o telefone, com as palavras ecoando em sua mente. A urgência na voz do outro lado não a deixava em paz. O que seria tão importante a ponto de interromper aquele momento tão especial? Pedro parecia tão alheio às suas preocupações. Ele sorria, brincando com os gêmeos, e aquela felicidade parecia distante, quase surreal, diante daquilo que acabará de ouvir. Desculpe, venho de um telefonema inesperado, disse ela, tentando esconder seu desconforto. Pedro notou a mudança na expressão dela, a forma como os ombros dela se encurvaram levemente, como se um peso a estivesse segurando. Naquele instante, algo no ar mudou. Está tudo bem? Ele questionou, preocupado. Maria Clara queria garantir a ele que sim, que tudo estava bem. Mas a verdade era que a incerteza deixava seu coração inquieto. Eu, não sei. Mas precisamos conversar. Não agora, ok? Ao olhar nos olhos de Pedro, sentiu uma mistura de ansiedade e afeto. Era um instante delicado, onde qualquer palavra poderia romper a delicadeza do momento que estavam criando juntos. Ele assentiu, mas Maria Clara percebeu a tensão que havia se instalado em seus traços. O que Pedro não sabia é que ela também tinha suas dúvidas. Se havia algo mais que perseguisse Pedro, a última coisa que ela queria era deixar de apoiá-lo quando mais precisasse. As crianças continuavam a correr e a rir, sem perceber a nuvem de preocupação que pairava acima de seus pais. Maria Clara se obrigou a sorrir, se apegando à alegria ingênua dos gêmeos. Vamos continuar a aproveitar nosso dia? O que os campeões querem fazer agora? Um passeio de bicicleta? Os gêmeos se animaram imediatamente, cada um gritando suas ideias, mal podiam conter a excitação. Pedro foi incentivado pela energia deles e levantou-se, seu sorriso voltando a brilhar. Então vamos lá, disse ele, pegando a mão de um dos gêmeos e começando a andar em direção ao parque. Enquanto andavam, Maria Clara se sentiu dividida. A alegria ao redor era palpável, mas o peso da conversa não resolvida lhe incomodava. Se realmente havia algo mais na vida de Pedro, ela tinha que estar preparada. O que quer que fosse, precisava saber. De repente, enquanto os gêmeos pedalam à frente, Pedro parou e virou-se para ela. O coração de Maria Clara disparou ao ver a expressão séria no rosto dele. Maria Clara, você realmente quer me ajudar? Porque eu sinto que estou prestes a falhar. E é uma sensação horrível. Ele precisou de coragem para abrir seu coração. Aquela sinceridade tocou Maria Clara profundamente. Pedro, eu quero ser parte do seu caminho, mas também preciso saber o que está acontecendo. A conversa deles foi interrompida pelas risadas dos gêmeos, que não paravam de brincar e pedalar. Maria Clara sorriu, mas em seu interior, uma tempestade de perguntas a envolvia. Como poderia ajudá-lo se não conhecesse a verdadeira história? Você está entrando em uma parte da minha vida que eu ainda não estou certo de compartilhar. São coisas do passado, disse Pedro, hesitando, enquanto olhava para o chão. O telefone dela vibrou de novo no bolso, uma mensagem desta vez. Ela não queria conferir, mas a curiosidade era mais forte.
Era a mesma pessoa. Precisamos nos encontrar, é sobre os filhos do Pedro. É urgente. Os olhos de Maria Clara se arregalaram. O que mais poderia estar oculto? Sentiu como se o chão se abrisse sob ela. Pedro, chamou, a voz tremendo. E se houver algo mais que você não me contou? Ele olhou para ela, o rosto pálido. O peso da verdade estava prestes a vir à tona. E ali, naquele parque onde a esperança florescia, tudo poderia mudar. Maria Clara, eu preciso te contar. Maria Clara sentiu a pressão das palavras de Pedro pesando no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O olhar dele, que antes era cheio de alegria, agora transmitia um desespero abafado. Isso não é fácil para mim, ele começou, a voz falhando. Ela deu um passo à frente, quebrando a barreira invisível que os separava. Só me diga, Pedro. O que está acontecendo? O que você não me contou? A urgência em sua voz fez os gêmeos olharem para eles, interrompendo suas risadas. Pedro respirou fundo, e Maria Clara percebeu como os músculos de seu rosto se contraíram. Ele estava lutando contra algo que parecia maior do que eles. É sobre minha família. Sobre o que eu deixei para trás. Os gêmeos, notando a seriedade do momento, pararam suas bicicletas. A criança mais velha, Miguel, olhou para o pai com os olhos curiosos, enquanto a pequena Ana segurava a mão de Maria Clara, percebendo a mudança no clima. O parque que antes estava cheio de risadas, agora parecia carregar o peso do que estava por vir. Meu pai, ele não está bem. E minha mãe, ela nunca aceitou que eu decidi mudar de vida. Isso tudo mexeu com a minha cabeça, e eu sinto que deveria ter dado mais apoio a eles, Pedro confessou, com a voz embargada. As palavras saíam como se cada uma carregasse um pedaço do seu coração. Maria Clara apertou a mão de Ana, sua mente fervilhando com a nova realidade que estava se formando. E você acha que isso pode afetar os gêmeos? O que você está pensando em fazer? A expressão de Pedro escureceu ainda mais. Eu venho pensando em levar as crianças para conhecerem a minha família, mas estou com medo. Medo de como eles serão tratados. O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. A preocupação de Pedro era legítima. Maria Clara percebeu que movimentos bruscos poderiam ferir os gêmeos, que ainda eram tão inocentes. Eles precisam ter uma ideia de quem você é, de onde você vem, mas isso precisa ser feito com cuidado. Você não pode se precipitar, Pedro. A frase dela ecoou como um lembrete, mas também como um aviso. O olhar de Pedro começou a relaxar. Ele precisava da confiança dela naquela hora. Você estaria disposta a me ajudar nessa? A preparar as crianças para isso? As palavras dele deixaram Maria Clara numa encruzilhada. Ela queria estar ao lado dele, apoiar essa jornada que parecia tão difícil, mas também sabia que poderia colocar seus próprios filhos em um caminho de incerteza. No fundo, a ideia de se envolver ainda mais com a vida de Pedro era tanto estimulante quanto aterrorizante. Antes que pudesse responder, o telefone vibrou novamente em seu bolso. A urgência do contato anterior retornou, intrusiva e impositiva. Com um movimento rápido, ela pegou o celular. Era da mesma pessoa, e a mensagem apenas dizia: preciso de você agora. É uma questão de vida ou morte. Pedro, ela começou, a voz falhando num misto de incredulidade e preocupação. O que poderia ser tão grave? A ansiedade também tomou conta de Pedro quando viu a expressão no rosto dela mudar de preocupação para desespero. Maria Clara, você está bem? Não, eu não sei. Ela queria mantê-lo próximo, mas a necessidade de descobrir o que essa mensagem significava estava dominando seus pensamentos. Os gêmeos, sem entender a gravidade do momento, olharam para os pais com expressões preocupadas. Miguel perguntou baixinho: Mãe, o que aconteceu? Está tudo bem? A interpelação infantil cortou o clima tenso, fazendo Maria Clara hesitar. Sim, meu amor. É só uma coisa, um assunto sério de adultos. A vontade de protegê-los crescia dentro dela. Mas o peso de sua decisão se aproximava. Preciso ir a esse encontro, Pedro. Não posso ignorar.
Mas sobre o que você disse, vamos conversar depois, ela disse, suas palavras carregadas de uma promessa silenciosa. Pedro assentiu lentamente, mas a expressão dele ainda refletia a confusão. Eu vou estar aqui. Precisamos de tempo, mas a verdade está lá fora. E quando você voltar, espero que possamos falar mais sobre isso. As crianças observavam, sem saber que a verdadeira complexidade de suas vidas estava apenas começando. Maria Clara deu um último olhar em direção a Pedro, o coração apertado, antes de se afastar, seu futuro por um fio. E quando ela abriu a porta do carro, uma nova mensagem chegou. É sobre o passado de Pedro. O que mais poderia estar escondido atrás daquela cortina de segredos? Maria Clara acelerou pelas ruas, o coração disparado. A mensagem pulsava em sua mente como um flash incessante. É sobre o passado de Pedro. O que estaria escondido? A cada semáforo fechado, ela sentia a angústia aumentar. A distância entre ela e o que a aguardava parecia interminável. Assim que chegou ao café, a atmosfera leve e iluminada ao redor parecia um contraste direto com a tempestade que rugia dentro dela. Sentou-se à mesa, ainda abalada. As paredes brancas do local absorviam risadas e diálogos animados, mas Maria Clara não conseguia prestar atenção. Seu foco estava nos fios invisíveis que conectavam o presente ao passado de Pedro. A mensagem brotou na tela do celular novamente. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Era de sua amiga Luísa. Maria, precisamos conversar. É sobre a situação com a família do Pedro. Você não vai acreditar no que eu descobri. O que Luísa sabia que poderia ser tão vital? Enquanto aguardava ansiosamente, ela pensou nos gêmeos, nas suas risadas inocentes, em como teriam que lidar com toda essa confusão que se desenrolava. Será que Pedro estava certo em querer levá-los à família? Como seriam recebidos? Decidiu que, antes de tudo, precisava entender melhor a situação. Quando Luísa finalmente chegou, seu olhar estava sério e carregado, como se estivesse prestes a compartilhar um grande segredo. Maria, eu falei com uma conhecida que conhece a família do Pedro. Ela disse que, bem, as coisas não são simples. Há problemas que você precisa saber. Maria Clara segurou o copo de água, fitando os olhos dela com intensidade. O que aconteceu? Pedro não é só um pai solteiro tentando se reconectar. A família dele não aceita essa mudança que ele fez. A mãe nunca apoiou a decisão dele de sair. E o pai ele está em apuros financeiros. Está envolvido com pessoas perigosas e tem um passado que pode colocar tudo em risco. Um calafrio percorreu a espinha de Maria Clara. Essa revelação dilacerou a pequena esperança que ela tinha. E as crianças, Luísa? O que isso significa para os gêmeos? A amiga suspirou, sabendo a profundidade da situação. Os gêmeos podem estar em risco se isso não for tratado. A família de Pedro pode não olhar com bons olhos para eles. É uma situação delicada. Maria Clara fechou os olhos, imaginando as repercussões disso tudo. A inocência dos gêmeos não deveria ser ameaçada por dívidas familiares ou problemas antigos. O que eu faço, Luísa? Como posso proteger meus filhos enquanto ajudo Pedro? Você precisa tomar uma decisão, Luísa disse, enquanto seus olhos brilhavam. Se você sentir que o Pedro merece essa chance de resgatar a relação com a família, talvez valha a pena enfrentar isso juntos. Mas, se você achar que isso pode colocar os gêmeos em perigo, sua prioridade deve ser eles. Maria Clara sabia que a resposta não era simples. Ao mesmo tempo em que sentia compaixão pelo sofrimento de Pedro, a proteção dos gêmeos era insubstituível. Eu preciso pensar nisso. Não posso simplesmente agir sem considerar todas as consequências. Antes que Luísa pudesse responder, o celular de Maria Clara vibrou novamente, interrompendo o fluxo de seus pensamentos. Era uma chamada de Pedro. O coração dela disparou e, por um momento, ela hesitou. E se for urgente? Murmurou para si mesma, enquanto semicerrou os olhos. Você vai atender? Luísa disse, a expectativa no ar. Maria Clara contemplou o que poderia estar por trás daquela voz, e se o apelo dele era sobre a situação atual ou a necessidade de ajuda.
A angústia cresceu, e agora não havia como voltar atrás. Sim, vou, decidiu, tocando a tela para atender. Pedro? A voz dele a envolveu, mas essa vez havia um tom de desespero mais intenso. Maria Clara, você precisa saber de algo mais. Um nó se formou em seu estômago. O que mais poderia estar prestes a desabar? A voz de Pedro parecia mais fraca do que o normal, como se carregasse um peso profundo. Maria Clara, você não tem ideia do que está acontecendo. Eu preciso que você me escute com atenção. Ela sentiu um frio na barriga. O café ao seu redor estava em um mar de vozes, mas tudo o que importava agora era a conversa que ela estava prestes a ter. Pode falar, Pedro. O que está acontecendo? A urgência em sua voz travava suas palavras. O meu pai, ele. Maria Clara pôde notar um tremor na voz dele, cada hesitação ampliava sua preocupação. Ele não é apenas fundo em dívidas. Está sendo ameaçado. Os credores estão por perto, e ele pode fazer algo desesperado. Não sei se ele vai agir por conta própria ou se vai me envolver, mas... O mundo dela pareceu girar. Como ela poderia lidar com isso? Mas isso significa que os gêmeos, eles podem estar em perigo, não é? O medo era palpável. As risadas dos clientes ao redor dela pareciam distante, como se estivesse assistindo a tudo de fora. Exatamente. Eu não posso deixar isso acontecer, Maria. Só que eu não sei o que fazer. Quero trazê-los para perto da família, mas se isso significa colocá-los sob a influência desse círculo perigoso, a voz dele falhou. A inquietação ecoava em cada sílaba que pronunciava. Tinha algo no tom de Pedro que a fazia acreditar na profundidade de seu sofrimento. A conexão deles, que já era forte, parecia ainda mais intensa agora. Maria Clara fechou os olhos, tentando esclarecer suas emoções confusas. Ela queria apoiar Pedro, mas a proteção dos gêmeos era a prioridade. Talvez você devesse considerar não levar os gêmeos. O que sua família realmente deseja? Eles acolherão os meninos ou isso piorará a situação? Eu não sei, admitiu Pedro, tom de desespero crescendo. Preciso do seu apoio, Maria. Se o meu pai se envolver com as pessoas erradas, isso poderá trazer consequências terríveis para todos nós. Os gêmeos não merecem ser arrastados para isso. Ela respirou fundo, sentindo seu coração pesar com a incerteza da situação. Pedro, posso ajudar. Mas precisamos encarar isso juntos, cada passo. Não se trata apenas de sua reconexão, mas da segurança das crianças. Um silêncio pesado se instalou, e ela conseguia ouvir a respiração dele, lenta, como se cada suspiro fosse um peso que ele carregava. Você está certa, ele murmurou, a voz mais calma agora. Uma luz de esperança parecia brilhar por trás da tempestade. Sei que esta luta não é só minha. Quero protegê-los a qualquer custo, e se isso significa pedir ajuda, preciso que você me ajude a encontrar uma maneira de lidar com isso sem colocar as crianças em risco. O tom de Pedro a fez sentir um misto de alívio e determinação. Ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para garantir a segurança das crianças. Vou procurar ajuda. A primeira coisa que podemos fazer é buscar alguém que possa orientar Pedro a lidar com essa situação. Mas a cada palavra que dizia, vinha a pangada de que poderia estar se envolvendo ainda mais em um jogo perigoso. A conversa foi interrompida por um barulho estrondoso, um copo se quebrando na mesa ao lado. Os olhares se viraram, e Maria Clara se viu presa entre a expectativa da conversa e a fragilidade da própria situação. Eu vou te ajudar, mas precisamos ser cautelosos, finalizou ela, seu coração batendo mais rápido do que nunca. Quando vamos nos encontrar? Pediu Pedro, como se o amanhã tivesse que começar agora. Logo. Eu não vou deixar que você enfrente isso sozinho. Protegeremos os gêmeos, ela disse firme, mas a incerteza da próxima etapa ainda estava pendente na mente dela. Maria, há algo mais que você deve saber, disse Pedro, sua respiração ficou mais pesada. Algumas pessoas estão atrás de mim, e isso pode envolver você também. O estômago de Maria Clara se contraíra e um frio percorreu sua coluna. O que mais ainda estava por vir?
O dia seguinte amanheceu com um céu nublado, como se a natureza estivesse refletindo a tensão que pairava sobre a vida de Maria Clara e Pedro. Maria Clara acordou com o coração acelerado e uma sensação de urgência que a acompanhava. A conversa do dia anterior não saía de sua mente. O peso das revelações e as promessas de proteger os gêmeos formaram uma tempestade de preocupações dentro dela. Após preparar um café da manhã rápido para os gêmeos e enviá-los para a escola, ela sentou-se em uma cadeira em seu escritório, olhando para a tela do computador. A urgência de buscar ajuda a consumia. Com as informações que tinha, ela sabia que não podia agir sozinha. Precisava de um plano. Ligou para Luísa, sua amiga que a ajudara até então, para marcar um encontro e discutir a situação de Pedro. Quando se encontraram em um café mais reservado, Maria Clara contou sobre as últimas revelações de Pedro. A situação está mais complicada do que pensei. Ele está em perigo, e os gêmeos também. Precisamos descobrir uma maneira de ajudar sem expô-los. Luísa concordou, um semblante sério sobre seu rosto. Vamos atrás de um profissional que possa nos aconselhar. Alguém que compreenda melhor a situação de famílias misturadas e possa ajudar Pedro a lidar com essa relação problemática. As duas se propuseram a buscar um advogado ou alguém especializado em mediação familiar. Ao longo da semana, Maria Clara manteve contato com Pedro, solidificando a parceria que ambos haviam estabelecido. Ele parecia mais tranquilo e tinha começado a se abrir sobre seus medos, mas as incertezas ainda pairavam no ar. Em uma manhã particularmente chuvosa, Maria Clara decidiu que precisava de mais clareza e concordou em se encontrar com Pedro novamente. Eles marcaram de se encontrar na casa dela, junto com os gêmeos. A ideia era que eles pudessem se divertir juntos ao mesmo tempo em que tomariam algumas decisões sérias. Quando Pedro chegou, percebeu o clima leve que envolvia a casa de Maria Clara. Os pequenos estavam agitados, prontos para brincar. Sofá, almofadas e muitos brinquedos tomavam a sala, criando uma atmosfera vibrante e segura. As crianças pulavam de alegria ao ver Pedro. Ele sorriu, o semblante carregando um pouco do peso que estava em seus ombros. Oi, pessoal! Disse Pedro, acolhendo os gêmeos com abraços apertados. Ao ver aquele sorriso, Maria Clara sentiu um calor dentro do peito. Uma hora cheia de risadas e brincadeiras se passou. Maria Clara observava Pedro interagir com Miguel e Sofia, seu coração transbordando de esperança. O amor dele por aquelas crianças era palpável, e ela percebeu que ali estava a essência da batalha dele. Eram eles que o faziam lutar, que o faziam querer superar seus desafios. Mas logo a atmosfera alegre foi interrompida. Depois de um almoço simples, ela decidiu conversar com Pedro a sós. Pedro, precisamos falar sobre a sua família e os riscos que você mencionou, disse ela, com um tom sério. Ele a olhou, a expressão dele se fechou levemente. Sim, eu estava esperando por este momento, respondeu, com a voz firme, mas um frio na barriga. Maria Clara respirou fundo e continuou, eu procurei ajuda. Luísa e eu encontramos um advogado que pode nos orientar e ajudar a proteger os gêmeos. A prioridade é garantir que eles não sejam prejudicados por sua família ou por qualquer situação perigosa. Pedro assentiu lentamente, mas uma sombra de preocupação ainda pairava sobre seu rosto. Eu sei que preciso enfrentar isso, mas ainda tenho medo. E se as coisas saírem do controle? Precisamos agir com cautela. Nós dois e as crianças. Temos que nos proteger e nos preparar para qualquer situação que surja. Eu não posso permitir que você se coloque em risco por causa do passado, Maria Clara reafirmou, colocando a mão sobre a dele em um gesto de apoio. O olhar de Pedro encontrou o dela, e ele viu não apenas a preocupação, mas a determinação que ela tinha em proteger sua família. Isso significa muito para mim, Maria. Eu não sei o que faria sem você. Eu vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Juntos, podemos enfrentar isso. Precisamos fortalecer essa conexão, por você e por eles, disse ela, a esperança começando a brilhar. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam lá fora, Maria Clara e Pedro tomaram decisões. O advogado, um sujeito experiente e atencioso, se comprometeu a ajudá-los a traçar um plano para enfrentar a família de Pedro.
Durante a conversa, Maria Clara percebeu que seus medos poderiam ser transformados em ação, e que juntos seriam capazes de lidar com o que estivesse por vir. Dias se passaram, e as reuniões com o advogado se tornaram uma rotina. Pedro começou a compreender a importância de buscar ajuda e não se deixar paralisar pelo medo. A relação deles se tornava mais forte a cada dia, e, aos poucos, o plano para proteger os gêmeos tomava forma. Após algumas semanas, o momento crítico chegou. Eles precisavam visitar a família de Pedro e apresentar os gêmeos, conforme haviam planejado. O nervoso estava no ar e Maria Clara sentiu seu coração disparar. Pedro, está preparado? Ela perguntou, segurando a mão dele, firme e cheia de confiança. Não tenho certeza. É tudo muito novo e assustador, ele respondeu, a voz trêmula. Vamos enfrentar isso juntos. Lembre-se do que lutamos até aqui. Eles não podem nos intimidar. O amor que você tem por seus filhos é mais forte do que qualquer temor, respondeu ela, dando um sorriso de incentivo. Ao chegarem à casa da família de Pedro, a tensão era palpável. Os gêmeos estavam animados, sem compreender completamente a situação, mas confiante de que seus pais estariam lá para protegê-los. Assim que bateram à porta, a realidade daquela união enfrentou o novo. A porta se abriu. Ele viu os rostos familiares, mas a expressão de sua mãe não era acolhedora. Pedro sabia que aquele momento mudaria tudo. Oi, mãe, ele disse, forçando um sorriso. Eu trouxe alguém para você conhecer. Os olhares trocaram-se, e Maria Clara notou a tensão. As vozes lá dentro eram estrondadas, eles precisavam agir rápido. Pedro, agora é a hora de mostrar o que você pode fazer. Com amor e coragem, estamos aqui juntos, disse ela em um sussurro, fazendo com que ele se sentisse firme. E assim, a tempestade começou a se dissipar. Não seria fácil, tumultos estavam por vir, mas eles enfrentariam juntos. E o caminho à frente não seria apenas o futuro dos gêmeos, mas também o laço inquebrantável que conseguiram construir. Eles aprenderiam, juntos, que no amor e na união, toda história pode encontrar um final feliz. E, por fim, Maria Clara soube que precisava compartilhar essa experiência com o mundo. A vida é feita de escolhas, e ao agir com amor, ela encontrou sua verdadeira força. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas histórias emocionantes chegarem a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final, queremos saber como você se sentiu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos espalhar essa mensagem de amor e superação juntos.